DNA. Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Sou Cassiano Cavalheiro e esse é o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Muito boa tarde, eu sou a Victoria de Bortoli e te convido a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam aqui em Santa Maria e também em toda a nossa região. O DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos ali no Shopping Praça Nova. Além disso, a gente também tem a parceria de Delivery Much, a bocanha ofertas com até 30% off no Esquenta Black Delivery, a Black dos lanches do app Delivery Much. E quem quiser interagir com a gente, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 99136 2472. E para contar para vocês quem é que a gente recebe aqui no nosso estúdio hoje, nesta tarde de quarta-feira, a gente vai voltar para o ano de 1953. O que aconteceu nesse ano, Cassi? No Brasil, o presidente era Getúlio Vargas. E também nesse ano foi inaugurada a TV Record, em São Paulo. Em 1953, morreu o escritor Graciliano Ramos. E nasce, em 1953, o cantor Fábio Júnior. E no dia 23 de abril de 1953, nasce Jorge Biratã da Silva Lopes, o nosso querido Birata, nosso entrevistado de hoje. Muito bem-vindo, Birata. Obrigado. Satisfação. Vocês me fizeram voltar longe. Lembrar um pouquinho, né? E pra gente, a gente vai contar um pouquinho da história do Birata ao longo da nossa entrevista, né, Cassi? Mas rapidamente a gente vai contar para os nossos ouvintes quem é o Birata. Vamos lá, o Birata ilustrou vários livros para o público infanto, juvenil e adulto. É artista gráfico, escritor e editor. Sua paixão são as histórias em quadrinhos, às quais ele se dedica desde a década de 70, quando teve sua primeira HQ publicada em uma revista de circulação nacional. Ele recebeu importantes reconhecimentos, entre eles o prêmio Ângelo Agostini, como mestre dos quadrinhos nacionais, conferidos pela Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo. Ele criou alguns personagens bem conhecidos aqui de Santa Maria, como Chiru Lautério, inspirado na vivência campeira na Lagoa Vermelha e em São Bernardo, interior de Tupã-Seritã, onde foi gerado e criado e de onde conserva gratas recordações. Em Santa Maria, a terra onde ele nasceu, ele criou o personagem Dinotchê, inspirado na paleontologia e cultura gaúcha. Em 2016, ele representou o Rio Grande do Sul e o Brasil no 4º Festival do Rio Grande do Sul de Paris e no Festival Internacional de la Caricature. Eu não sei pronunciar francês, Birato, me ajuda aí? La Caricature? Caricature. Ah, outra coisa, né? La Caricature. Das poucas coisas que eu aprendi. Olha aí, que foi no interior da França. E como editor, na editora Rio das Letras, desde 2007, publicou mais de 100 livros de diversos autores e gêneros. Esse é um pequeno resumo aí dessa trajetória do Birata, que levou para longe, então, esses personagens, hein, Birata? Recentemente aí, viajou, sim, atravessou aí os oceanos. Atravessamos o oceano, foi bem longe. Mas, na verdade, foi, como é que vamos dizer, uma oportunidade também de levar um pouquinho do que nós temos aqui, né? Esse festival do Rio Grande do Sul, festival, agora me esqueci o nome, esse encontro em Paris, ele 4º Festival do Rio Grande do Sul de Paris. De Paris, ele é promovido por um grupo de brasileiros, de gaúchos que residem lá há bastante tempo e que promovem esse intercâmbio, levando a nossa cultura daqui, mostrando para os parisienses o que a gente faz aqui.
E também eles proporcionaram a saída ao interior da França nesse encontro de cartunistas. Muito importante esse encontro aí, que ocorre há 20 e tantos anos já, onde é uma pequena cidade, uma cidade de uns 15 mil habitantes, mais ou menos, em que há 20 e tantos anos vive o humor, vive esse contato com o humor, e percebe-se que isso influenciou os costumes da cidade, daquela pequena cidadezinha, uma cidadezinha parecida com as nossas cidades aqui da Quarta Colônia, até o perfil geográfico também. Então, o quanto é importante esse intercâmbio, né, de uma cultura e de um modo crítico de ver, né? Porque o humor é uma crítica que se faz à sociedade que se vive, o bom humor, naturalmente. E então a gente pôde vivenciar. Eu estava também lá com mais um gaúcho, que é o Santiago, e a esposa dele. A gente é hospedado nas residências dos moradores locais, então tem também essa oportunidade de conhecer. Culturas, exatamente. Né? Que legal. E Beretta, vamos voltar lá para 1953, quando tu nasceu. Aonde é que tu nasce? Bom, eu sou nascido em Santa Maria. Nessa época, o recurso para a Santa Maria, Tupaciretã não oferecia condições, então eu vim para nascer em Santa Maria. Mas tua família é de Tupã? Minha família era de Tupaciretã. Então, fui gerado e criado lá, né? Vim, nasci aqui e voltei para lá. Exatamente. E até quando tu fica lá? Eu fiquei até os 15, 18 anos, mais ou menos. E vamos lembrar então da tua primeira infância lá em Tupaciretã. O que vocês faziam lá? Como é que era constituída a tua família? Vocês moravam numa casa? Quem eram as tuas referências? Tinha irmãos? Eu morava bem no interior. Eu ficava a uns 30, 40 quilômetros da cidade. Até 7 anos eu vivi direto no interior. Era uma atividade, bem na atividade rural, pecuária. Nessa época não havia agricultura nessa intensidade que nós conhecemos hoje. A atividade realmente era a criação de gado, e era essa cultura que se impunha. Para vocês terem uma ideia, eu até o 2º ano primário eu estudei numa escola do interior que ficava a 4 quilômetros de distância da casa onde a gente morava. E íamos eu e meus irmãos a cavalo, né? Tínhamos que acordar cedo. Vocês eram quantos irmãos? Nós éramos em 5. Tivemos esse período, essa vivência diretamente no campo, né? Isso foi muito marcante. Influenciou totalmente a minha formação. E os livros, os quadrinhos, como é que eles entram na tua vida, na tua infância? Tu teve algum contato? Sim. O que você tinha na época, né? Nós tínhamos jornais, rádio, livros e quadrinhos. Quadrinhos já estavam numa fase bem desenvolvida. Para ter uma ideia, assim, o auge dos quadrinhos no mundo foi em 1964, foi quando mais se publicou quadrinhos. Então os quadrinhos já chegavam em todos os lugares. E a minha família havia o costume de ler. Então nós rapidamente a gente começou a ter contato com os quadrinhos. Então Tu já imaginava que tu ia fazer quadrinhos, criar personagens? Tu já tinha essa vontade? Quando criança tu já rabiscava? Eu lembro que vagamente aos 7 anos eu já fazia os riscos, já me influenciava pelo que eu lia, né? E o que tu lia? O que se tinha acesso era os personagens da Disney,
alguns personagens que caíram no esquecimento, não das gerações mais atuais. Havia uns personagens de humor que eram como é que era o nome? Os Sobrinhos do Capitão, que eram os personagens de um desenhista alemão, dos poucos que chegou aqui para nós da produção europeia, né? Porque o Disney, ele meio que se impôs. E havia muito esses faroeste, bang bang, como a gente dizia. Isso era muito intenso, porque até o cinema também facilitava isso, né? Havia aventuras, como havia Robin Hood, havia de ficção, que eram personagens que viajavam no espaço, né? Havia o que a gente lia nessa época. Quadrinho nacional tinha algum ou foi mais pra frente que surgiram? Quadrinhos nacionais tinham alguns, mas era muito difícil chegar até nós, né? Eles começaram a se intensificar e sempre houve uma luta, um esforço muito grande para estimular a produção de quadrinhos nacionais. Nós tivemos algumas iniciativas bem fortes, e inclusive uma dessas é que eu consegui publicar a primeira HQ a nível nacional. Em São Paulo, uma editora chamada Minami Cunha criou um projeto para estimular a produção de quadrinhos no Brasil. Então, os autores poderiam enviar o seu trabalho e, se eles se passassem por uma triagem, seria publicado. E eu fiz baseado num conto de um escritor gaúcho, chamava-se O Duelo, e fiz uma historinha e mandei para lá. Tinha muita esperança que saísse publicado. Isso foi na década de 70, eu acho que era. Eu lembro que quando saía do colégio, eu estava no ginásio, no trajeto para minha casa eu passava por uma banca. E essa banca era uma casa que tinha 2 portas. O dono da banca abria as portas e pendurava as revistas que tinham chegado aquela semana, por aqueles dias pendurava ali. Nós, a gurizada tudo louca por quadrinhos, ia ver qual eram as novidades. E eu olhei para aquelas revistas que estavam fixas naquelas portas assim, eu olhei e identifiquei um desenho na capa que eu conhecia. E era um desenho meu na capa da revista, eu fiquei muito emocionado. Que legal. E nessa época da tua infância, tua adolescência, o que tu te imaginava fazendo quando tu crescesse? Que trabalho que tu imaginava ter? Tu já se imaginava ilustrador? Bom, preciso voltar um pouquinho nesse período assim dos 7, 8 anos, 6, 7 anos, que um dos costumes que a gente tinha, gurizada, era ir para o galpão onde havia os contadores de caos. Eram pessoas que tinham esse dom. Nem todos tinham esse dom, mas os que tinham se esmeravam nisso. E sabendo que tinha guri por perto, então eles contavam as histórias mais enfeitadas, assim. E nós, a gurizada, a nossa mãe nos botava na cama cedo, porque era o costume, né, na campanha, mas a gente pulava a janela do quarto e ia para ouvir os causos no galpão. Então, esses contadores de causos me influenciaram muito. Eu ouvia os causos e a minha imaginação viajava bastante. E eu sempre, então, isso acho que talvez foi já foi um estímulo, né? Tentar desenvolver histórias. E ao ler as histórias em quadrinhos, eu imaginava poder fazer quadrinhos no ambiente em que eu vivia, que eu me identificava.
Então isso para mim foi muito forte. E aos poucos fui como diz na campanha, fui agarrando o gosto por desenhar e imaginando que talvez eu pudesse, né, ganhar a vida desenhando, vamos dizer, né? Era uma coisa difícil. Com 14 anos eu fiz uma placa de anúncio para um comerciante em Tupanciretã, e ele me pagou por isso, e isso para mim foi um forte estímulo também, no sentido de me dedicar à atividade de ilustração, né? Foi a primeira vez que tu ganhou dinheiro com a ilustração? Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro. Com 14 anos? Com 14 anos, mais ou menos. Eu já tinha uma relação com a publicidade, né? Porque era uma placa de um anúncio, não lembro o que era. Joia. No próximo bloco a gente vai voltar então para essa história, falando um pouquinho da tua relação com Santa Maria, quando tu chega em Santa Maria e por aqui dá esses primeiros passos então mais de forma profissional. A gente vai para o intervalo e em seguidinho a gente volta. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. O Instituto Enneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Enneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e empresa. Quer saber mais? Acesse @Instituto Enneagrama RS. Você, uma nova Volkswagen. Black Friday na Pampeiro. O mês inteiro repleto de grandes descontos em peças e serviços. Acompanhe em nossas redes sociais todas as ofertas e deixe com quem realmente entende do assunto cuidar do seu Volkswagen. Baixe o app da Pampeiro e confira todas as promoções da Black Friday. Ou venha até a concessionária na Rua Serafim Valandro, 1133. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Bom dia, cidade! Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade! Informação para começar bem o dia. A Della Pasco Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações: foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção, em busca da superação dos desafios do dia a dia. Della Pasco Engenharia, há 26 anos transformando a cidade. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês até às 17 horas, ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e do nosso entrevistado de hoje, o ilustrador Birata.
E para quem tá em casa e já tá pensando no que vai comer hoje de noite, já começa aquela dúvida, o DNA tem parceria do Delivery Much. Abocanhe ofertas com até 30% off no Esquenta Black Delivery. A Black dos lanches do app Delivery Much. E o DNA também conta com a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem quiser falar com a gente durante o programa, Cassi, como é que faz? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 991362472. Isso aí, vamos continuar o nosso bate-papo com o Birata. No primeiro bloco, tu nos contou um pouquinho da tua infância e tua adolescência, como tudo começou, né? E quando é que tu sai de Tupanciretã, Birata? Estava tentando lembrar que eu devia ter uns 17, 18 anos. E vim para fazer o 2º grau em Santa Maria. Tu já conhecia Santa Maria ou tu veio justamente para estudar e já conheceu a cidade? Eu conheci Santa Maria antes, em a passeio, uma tia, uns tios moravam aqui e nós íamos visitar. Mas foi uma coisa muito rápida. E aí vem para... E que imagem que tu lembra dessa Santa Maria que tu viu pela primeira vez? O que mais me impressionou foi os morros, né? A descida da serra, algo impressionante, porque eu me criei na campanha entre Coxilhas, Campos, não havia tantas elevações assim, e a gente vem em direção a Santa Maria e de repente começa essa depressão e se depara com esses morros que circulam. É uma vista muito impressionante para quem vê pela primeira vez. E por que Santa Maria tu veio para cá? Por que escolheu a cidade? Santa Maria é um atrativo natural para essa questão da educação, né? Mas havia esses parentes que moravam aqui. A minha mãe tinha uma relação muito forte. Ela na época que eu vim, ela era professora aqui. Ela vinha semanalmente de Tupanciretã. Ela era professora em Tupanciretã, professora de educação física. Minha mãe chamava-se Nívia da Silva Lopes. Ela era professora de educação física em Tupanciretã e foi contratada para vir ensinar aqui também. Então, claro, ela foi trazendo os filhos, né, para cá, foi proporcionando para que a gente viesse estudar aqui também. E atualmente, o que te mantém em Santa Maria? O que fez o Birata ficar aqui em Santa Maria todos esses anos? Uma série de coisas, né? Um pouco esse acolhimento que a cidade nos dá a todos que vêm, né? E que nos proporciona esse acolhimento. Mas aqui eu constitui família também. Eu tenho meus filhos que moram aqui. Eu desenvolvi meu trabalho aqui e, enfim, estou por aqui. E como é que foi o início desse trabalho, voltando então à tua chegada a Santa Maria, trabalhar com ilustração, com arte, com quadrinhos, com livro, com roteiro, com edição? Não é uma profissão muito comum, né? E que também as pessoas têm receio de como é que eu vou viver disso, sabe? Como é que se vive disso? Pergunto agora pro Birata, então, que formou família, que tem filhos que estão aí criados. Como é que o Birata se virou e se manteve aí nessa trajetória? Bom, em primeiro lugar, com muita teimosia, né? Eu sou taurino, meu signo é touro. Somos todos. Somos todos aqui, então, ó. Então vocês me entendem. Então, veja só, como eu falei para vocês que em Tupanciretã, com 14 anos, eu ganhei dinheiro fazendo um cartaz. Não era um cartaz, era uma placa. Uma placa, não lembro bem, para um estabelecimento comercial em Tupanciretã. Mas aí eu comecei a fazer outras coisas lá desse tipo. E uma das coisas que havia nessa época é que no cinema se projetavam anúncios no cinema.
antes de exibir os filmes, eram projetados anúncios, hoje seria um banner, né? E esses anúncios, eles eram produzidos por agências que tinham bastante preparo, mas lá a pessoa que administrava o cinema perguntou se eu não faria um desses, se eu não faria alguma coisa, e eu fiz. Era muito trabalhoso, porque eu tinha que fazer do tamanho do projetor ali. Na verdade eu fazia maior e depois tinha um fotógrafo lá que diminuía. Ele ficava meio tosco, mas funcionava, entende? E aí eu ganhei também ganhei dinheiro com aquilo ali. E fui me estimulando nesse sentido, assim. Eu fui me direcionando para um trabalho ligado à publicidade. Comecei a fazer cartazes, e quando vim para Santa Maria, comecei a estudar aqui, e um dia eu fui convidado para fazer desenhos de anúncios na TV Imembuí, antiga TV Imembuí, que funcionava ali próximo ao teatro ali. Havia no fundo lá, tinha um galpão enorme, e é ali que funcionava a TV. E eu fazia uns cartazes para anúncio entre os programas da televisão. E também fazia umas decorações de painéis para ser exibido atrás do pessoal que trabalhava, apresentadores, essas coisas assim. Então eu tive essa experiência, aí fui empregado ali na TV Imembuí, convivi bastante com pessoas do rádio, da Rádio Imembuí e da TV. Isso foi uma fase bastante interessante e que me estimulou a trabalhar com publicidade, né? Que era uma coisa que dava, ao menos dava uma sustentabilidade. Porque os quadrinhos, esses não te davam, a não ser que tu estivesse trabalhando numa grande empresa, numa grande produtora que só tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, ou então no exterior. E nos quadrinhos, quando é que tu começou a fazer os teus quadrinhos? Passado um tempo aqui em Santa Maria, eu retornei para Tupanciretã. Interrompi meus estudos e fui para lá e voltei para viver na campanha, e tinha um jornal lá chamado Semanário. E aí o pessoal do Semanário me convidou para fazer alguma coisa para ser publicado no fim de semana. Ele saía sempre no final de semana. Me deram uma página e eu comecei a publicar esse personagem, o Chiru Lautério. Que ano que o Chiru nasce? O ano que ele nasceu, acho que foi 1975. Começou a ser publicado no Semanário. E ele passou um período sendo publicado, todos os fins de semana saía a história. E em 78 eu reuni todo esse material e publiquei uma revistinha. A primeira que tu publica. Exatamente. E o que o Chiru contava nessas histórias? Quais eram as inspirações para criar ele? As inspirações eram essa vivência campeira. Não tinha um roteiro muito coerente. Era uma espécie de bravatas, eu diria assim, né? Ele tinha um certo fio um certo fio da história, mas não, eu era iniciante, né? Então eu tentava retratar no desenho os costumes e retratar bem um gaúcho meio destemido, tinha muita influência das histórias de Bang Bang, essas coisas assim. Então, os seus roteiros ao longo desses anos, isso aí que o Chiru nasceu era que ano mesmo? 75. 75.
de lá para cá, as novas aventuras aí do Chiru sofreram algumas mudanças em função da modernidade, enfim, da sociedade está atualizando. Teve essa questão de adaptação, essa tirinha eu não faria mais, agora tem que ir para o outro lado. Isso aconteceu? Sim, sim. E aconteceu por teu entendimento natural ou por pressão externa? Eu acho que pelo entendimento natural. A gente amadurece e o que a gente produz também amadurece. Amadurece. O Chiru passou muito tempo. Ele voltou a ser publicado em 83, por aí, quando aqui em Santa Maria, quando eu voltei de novo para Santa Maria, daí definitivamente, e trabalhei num estúdio de produção gráfica com um colega e amigo, Clóvis Geyer, que hoje reside em Santa Catarina, em Florianópolis, e que criou uma revista chamada Quadrinhos. E essa revista, ela publicava quadrinhos de vários autores aqui da região, de Santa Maria também, e isso estimulou aqueles que produziam, tinham onde publicar. Eu então publiquei o Chiru ali, e isso trouxe um pouco mais de vida para ele, porque tinha parado. Aí passou um grande tempo e praticamente o Chiru tinha desaparecido quando... agora não lembro o ano. Passado muito tempo, já não existia mais a revista Quadrinhos, eu publiquei uma aventura do Chiru chamada O Chiru Lautério contra a Morte. Então, aí havia o que tu falaste, uma circunstância, né? Porque o personagem parece que já tinha desaparecido, então ele teria morrido, e aí ele lutou contra a morte e veio novamente para a vida, para a luta, para a existência. Essa história foi um caos que me contaram no galpão e que eu guardei na minha memória e que eu achava muito bonito aquilo. Era quase uma fábula, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, e aí eu adaptei para o Chiru. E isso trouxe ele, né? Se estimulou a existir de novo, né? E depois Isso no início dos anos 80. Pois é, eu não lembro. Já fiz um link aqui com ditadura militar, com volta da democracia. Será que não era esse Chiru nesse contexto era mais depois, livre aí? Bem depois. Era depois. Nós publicamos a Quadrinhos nessa época da final da ditadura, essas coisas assim. Mas esse que voltou, quando ele volta, ele assim, ó, agora estou me lembrando que havia um rapaz que vendia anúncios pro jornal A Razão. E ele me propôs: Pirata, tu desenvolve tiras, eu vendo essas tiras. Eu arrumo alguém que pague e um espaço no jornal. E eu topei. Aí ele falou com o pessoal do jornal, falou com um anunciante, e eu comecei a publicar. Fizemos um contrato, foi uma coisa muito interessante. E o anunciante, inclusive, ele era proprietário de um mercadinho, e ele me pagava com um rancho mensal. Não me lembro bem qual era a periodicidade do rancho. Eu ia lá e era como ele me pagava. E pagava em dinheiro para o jornal, e saía o anúncio. Aí eu fiz em tiras diárias. Foi bastante puxado, porque tinha que desenvolver dentro de um período. E levou 1 mês ou 2 toda essa história. E depois terminou esse digamos assim, esse trecho da história, e eu continuei a fazer, mas aí não houve
Deu uma ruptura no contrato, não continuou. E eu deixei as tiras prontas, passou muito tempo, eu publiquei a segunda parte da história. E depois criei uma terceira parte. Agora tem uma quarta parte para fazer que ainda não foi publicada. Que legal, então deve ter novidades em breve. O problema é esse, é que quadrinhos a gente tem que... Ele absorve muito do nosso tempo, da nossa dedicação. E se tu precisa daquilo ali para você manter, tu não consegue. É preciso haver um contrato, alguma coisa desse tipo, assim, para que tu possa continuar produzindo. Uhum. E Birata, a gente tem aqui no nosso programa um quadro que se chama Diagnóstico, que são especialistas, mas não são médicos, são especialistas em Birata, que vão dar um relato sobre quem é esta pessoa. O que será que vai sair, hein? Vamos rodar o primeiro áudio? Vamos voltar aqui um pouquinho mais com o Birata, que a gente tem um probleminha técnico, mas em seguidinha a gente vem com o diagnóstico. Vamos esperar ali as coordenadas do Marcelo Cabala. Enquanto a gente aguarda, Birata, tu falou, né, agora que vem coisa nova por aí. Na verdade, tu falou sobre, né? Exatamente isso que eu queria te perguntar, sobre a dificuldade de se manter só de quadrinhos. Tu sempre teve que jogar assim, fazendo quadrinhos, fazendo publicidade, para conseguir pagar as contas? É difícil viver disso no Brasil? É difícil. Se a pessoa quiser se sustentar disso, provavelmente não vai conseguir. A não ser que ela tenha despontado já no mercado, né? Mas para chegar lá, precisa muito trabalho, muita dedicação. Tem muita gente boa aí fazendo quadrinhos, mas... Essa é uma questão, né? O pessoal ganha por escala, né? Por exemplo, os quadrinistas que a gente tem aqui no Diário acabam sendo estaduais, né? Até de Santa Catarina tem o Armandinho, do Alexandre Beck. E temos também o nosso querido Tapejara, do Lousada, e o Radite, do Iote. São os três que o Diário publica. E são três artistas quadrinistas que acabam ganhando na quantidade, né? Eles produzem as tirinhas e, né, vendem para diferentes jornais do Brasil inteiro e acabam ganhando no volume. Seria uma ideia, assim, seria o máximo. Tu estava falando, inclusive eu estava pensando nisso, como seria bonito e legal se o Diário pudesse publicar quadrinistas daqui, né, como o próprio Chiru, o Chiru Lautério, como até os caracóis ali do nosso querido Málcio, que, né, a gente fez matéria recentemente, enfim. Mas fica difícil também, porque daí é uma produção que seria exclusiva para um veículo, né? E que talvez desse mais demanda. Teria alguma forma de viabilizar isso, que ajudasse para os dois lados? Pois é, nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? E assim como há essa possibilidade de publicar alguma coisa aqui, ela ser... repercutir a nível mundial por causa da rede, né? Uhum. E é preciso que tu produza algo que tenha também um interesse mais amplo. Então, para que um cartunista, um quadrinista chegue a um ponto de desenvolver um trabalho desse tipo, ele precisa de uma maturação. E aí são oportunidades e que não existem essas oportunidades, né? Teria que, não sei, talvez alguma iniciativa que pudesse estimular o quadrinista a poder produzir alguma coisa boa. E isso é tempo, isso é... né? Para vocês terem uma ideia, eu criei a editora Rio das Letras para produzir o meu trabalho, a publicar meus quadrinhos. Eu acabei tendo que me dedicar a publicar trabalhos de outros autores, porque isso é o que me dá o retorno, me dá a sustentabilidade. E aí, ao momento que eu estou me dedicando à produção de outros trabalhos, eu não tenho tempo para produzir o Chiru.
Eu tenho várias histórias dele, criadas, vários roteiros já escritos, e que eu precisaria ter uma dedicação, ou então ter um sistema de produção, que é o que fazem por aí, né? Mas para isso existe é necessário que haja uma demanda. Então é muito complicado, né? É o momento que a gente vive, é bastante complicado. Tem muitas ideias boas. Eu vejo o trabalho de jovens, rapazes e moças aí com bastante talento e que fazem um esforço muito grande para publicar os seus trabalhos. Claro, aí se publicar, tu consegue, através da internet, divulgar e ampliar os teus leitores, né? E Birata, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta, sim, a gente volta com um diagnóstico. A gente vai para o intervalo e voltamos. Moa Arquitetura agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção. Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia e Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 99220-6058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863, Santa Maria. Estacionamento com manobrista. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Black Friday na Pampeiro. O mês inteiro repleto de grandes descontos em peças e serviços. Acompanhe em nossas redes sociais todas as ofertas e deixe com quem realmente entende do assunto cuidar do seu Volkswagen. Baixe o app da Pampeiro e confira todas as promoções da Black Friday. Ou venha até a concessionária na Rua Serafim Valandro, 1133. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. DNA. Voltamos com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo aqui ao lado da minha colega Victoria de Bortoli e do entrevistado de hoje, o ilustrador Birata. E o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E para quem já está pensando no que vai comer hoje à noite, a gente também tem a parceria do Delivery Much. Abocanhe ofertas com até 30% off no Esquenta Black Delivery, o Black dos lanches do app Delivery Much. E agora sim, como prometi no finalzinho do nosso segundo bloco, a gente vai começar com diagnóstico. O que será que vem aí, Birata? Vamos ouvir? Vamos. Coragem. Tenho uma amizade com o Birata que já dura 4 décadas. No início dos anos 80, comecei uma relação de amizade, de conhecimento e tive a oportunidade de ter meu primeiro livro individual de poesias, um livro Dossiê do Abstrato, publicado pela editora que o Birata tinha em Santa Maria, e depois passamos a ter contato também em projetos culturais, em revistas, jornais publicados pela editora, e também quando reunindo com
o Málcio e o Elias, na verdade, o grupo de risco que editou a revista Garganta do Diabo começa com uma conversa do Birata, entre o Birata e eu. E tivemos a oportunidade, né, de convivermos ao longo de um bom tempo com a revista Garganta de Humor, Garganta do Diabo, e depois em vários momentos com publicações e edições de livros da editora Rio das Letras, que para mim é um ato de coragem, né? Ter uma editora, manter e ter uma relação de divulgação de autores no interior do estado, no sul do Brasil, é realmente elogiável. E o Birata é um nome da cultura de Santa Maria, não apenas pela sua arte, como desenhista, como desenhista de humor, como editor, mas como uma pessoa que devolve para a cidade que o acolheu todo o carinho, toda a atenção através do seu trabalho. De quem é esta voz? O inconfundível Orlando Fonseca. Orlando, do qual vocês fizeram uma parceria aí, né? Sim, tivemos um trabalho muito importante em vários projetos, mas o mais importante foi a Garganta do Diabo, que a gente também, com o projeto da Garganta do Diabo, nós deixamos gravado, né, nosso trabalho na história de Santa Maria e do humor do Brasil, né? Que bacana. E tem mais uns recadinhos para ti, vamos ouvir? Vamos. Eu conheço o Birata há muitos anos e posso dizer que ele é um dos meus melhores amigos. Nós fizemos muitos projetos juntos e eu sei que nós temos muitas divergências entre nós, mas nada supera a nossa amizade, porque eu o admiro como ser humano, eu admiro sua honestidade e o seu caráter. É o meu grande amigo Birata. Eu vou ler um pedacinho de um texto, um trechinho de um texto que eu escrevi como prefácio para um dos livros de quadrinhos do personagem Chiru Lautério, do Birata. Há 30 anos que conheço o Chiru Lautério. Há 30 anos observo como o Birata encilha os seus cavalos e como, de uns tempos para cá, desenha o seu chapéu faltando um pedaço. Há 30 anos aprecio esse misto de bondade, sinceridade e valentia que o Chiru Lautério leva enrolado no poncho como uma relíquia. Esse texto cabe perfeitamente nesse momento. Nele eu falo do personagem do Birata, mas ao mesmo tempo eu falo do autor Birata. Porque bondade, sinceridade e valentia são atributos também do Birata. No texto eu falo como percebo cada detalhe do personagem dele, mas eu estou falando também de como acompanho a luta do autor Birata pelo quadrinho gaúcho. Porque a amizade é isso, é ter os olhos atentos para os amigos, é conhecer o que eles fazem, como fazem e com que dedicação fazem aquilo de que gostam. O Birata, esse amigo receptivo, entusiasmado, atencioso, sempre teve a coragem de seguir o sonho de fazer quadrinhos, que é uma arte tão difícil e que nem sempre traz retorno financeiro. Para mim, o Birata é isso, alguém que nos inspira porque sabe, como poucos, a gostar muito do que faz. Um forte abraço, Birata, amigo e parceiro de quadrinhos. Um abraço pro Elias. De quem foram essas duas vozes que ouvimos, Birata? O Málcio e o Elias. Nós estamos nessa... Vocês nos proporcionaram nos reunir com os 4 cavaleiros do Apocalipse. E 4, hein? E quarteto. Que grandes nomes dos quadrinhos daqui de Santa Maria, né, Birata? Pois é isso aí. Com certeza. Eu fico muito agradecido a vocês por
proporcionar esse momento, e aos meus amigos lá, com os quais a gente conviveu, buscando realizar sonhos e ideias, expor ideias, né? Isso é muito gratificante. E tem mais um recado para ti, vamos ouvir? Vamos lá. É uma honra e uma satisfação falar sobre o Mano Velho. É assim que eu o trato. O considero um grande artista, pois sua arte vem do coração. Suas obras são realizadas com uma inspiração incrível. Desde muito tempo, ele é o meu conselheiro. Tipo um anjo de guarda encarnado. Seus conselhos sempre são de grande valia. É um amigo verdadeiro dos amigos. Para ajudar um amigo necessitado, tira de si. Falar mais do Mano Velho é difícil, pois estou muito emocionado. Ele é um grande ser humano. Agradeço a Deus por ser seu irmão nesta vida. Minha admiração e meu amor por ele é incondicional. Deus te abençoe, Mano Velho. De quem é esta voz? Do meu irmão Jarbas. Te emociona ouvir essas palavras, Birata? Como é que não vou me emocionar? Vocês... É bonito, né? Bah, E muito importante. A gente ouviu o depoimento do teu irmão e eu queria saber de ti, o que significa a família pra ti, Birata? Ah. Família pra mim é tudo. É um núcleo que se cria aqui nesta vida para nos acolher, nos fortalecer e nos ajudar a gente passar pelas dificuldades que a gente passa, para completar o aprendizado que a gente precisa, né? E também para nos oportunizar, poder sermos solidários, participativos e retribuir tudo que a gente recebe nesta vida, neste ambiente planetário em que a gente vive. Então, para mim, a família é fundamental, é o que há de mais importante. Então vamos ouvir nossos últimos 2 depoimentos do diagnóstico. Vamos ver se tu reconhece essas vozes. Tem mais. Respira, toma uma água que tem mais. O meu pai, Jorge Biratã da Silva Lopes, mais conhecido como Birata, é uma pessoa muito inspiradora. Ele inspira tanto a mim quanto aos meus irmãos, todos nós, a sermos pessoas honestas, trabalhadoras, com muita dignidade. Ele honra muito a família que tem, os filhos que tem, os pais, os irmãos dele. O Birata, meu pai adorado, é uma pessoa muito honesta. Ele é um homem assim de muita fé, de muita fibra, com uma espiritualidade bem desenvolvida. Ele acolhe a todos que se aproximam dele, sempre muito amoroso com a família e com os netos também. Todas as pessoas que se aproximam dele e precisam de alguma forma, algum auxílio, alguma ajuda, ele sempre procura ajudar e auxiliar. Ele tem sempre uma palavra de conforto, de carinho, uma palavra de apoio, de incentivo, e sempre nos deu exemplos de honestidade, sabe? De boa conduta, de coerência, de dignidade. Então eu tenho muito orgulho do meu pai. Bom, sobre o meu pai, eu acho que a primeira sensação que me vem é que eu sou fã do talento dele para pintura, da inspiração dele para as histórias e os desenhos que ele faz, fã da sensibilidade dele para criar, fã da dedicação e da busca dele por aprimorar os conhecimentos e também por se atualizar ao que há de novo, né? Isso seria sobre o lado do artista. Agora, sobre o lado pai e amigo, eu sou ainda mais fã.
Ele é um pai incrível, carinhoso, compreensível, amigão. Ele não mede esforços para ajudar, não só nós, os filhos dele, mas todos que precisam dele de alguma forma, né? Além de paizão e amigo, ele ainda é um vô muito parceiro, que busca os netos na escola, que ama, mima e dá carinho, que estimula a imaginação deles com as histórias, os desenhos, que ouve, dá conselhos de vida, mesmo eles sendo bem pequenininhos, e assim como foi com a gente quando a gente era criança, né? E eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por tudo que ele me inspira a ser, né? Ter paciência e confiança quando as coisas não estão muito fáceis, né? E também aproveitar o máximo cada momento de uma forma especial. Então, eu amo muito e eu admiro muito meu pai. De quem foram essas vozes? Minhas filhas, Joana e Bibiana. Que bonitas essas palavras de admiração. A família foi sempre tua parceira no teu trabalho também, teu apoio? Sempre, sempre. Nunca faltou apoio familiar. Que bacana. Que joia, a gente vai terminando por aqui, a gente está nos últimos minutinhos já do programa, e a gente quer te agradecer muito por ter vindo aqui contar um pouquinho dessa história, que aliás tem muita história ainda para contar, tinha muitos tópicos que a gente gostaria de A gente nem falou do Dinotier, né? Nem falamos do Dinotier, nem falamos dos livros em diferentes idiomas que foram lançados, né, do Chiru, e muita coisa para falar. Já fica o convite para voltar para uma edição 2 desse DNA, que a gente quer entrar mais a fundo nessas histórias e com certeza contextualizar algumas coisas também aí de novidades. E deixa para os nossos ouvintes, Birata, um serviço da onde encontrar os teus livros, como é que te acompanha, como é que conhece o teu trabalho? Bom, da outra vez que eu vier, eu vou trazer um cardiologista, um troço assim. Não, eu vim com a minha filha, com a Isadora, que está me acompanhando, está assistindo ali. E então estou bem. Mas vocês me emocionaram bastante. Acho que a gente tem que mudar o nome desse quadro de diagnóstico para teste do coração. Né? Exato. Mas olha, vocês é muito inteligente a forma como vocês conduziram, porque nós vivemos uma outra época hoje, mas há uma conexão, né? um fio que conecta. E o que está acontecendo hoje, eu tenho contato com muitos jovens que têm talento, que têm um trabalho muito bom, um potencial, e que precisariam de um estímulo, né? Não basta alguém te pedir para te fazer um desenho, tem que haver um estímulo. Ou, por exemplo, a compensação pelo trabalho que tu faz, a sustentabilidade é uma coisa que qualquer pessoa busca ser autossustentável no trabalho que faz. E isso é um estímulo que lhe estimula a melhorar o seu trabalho, melhorar a sua... a evoluir o que faz, né? Então, vocês conversaram, fizeram algumas perguntas que eu diria que foi o limiar de uma discussão maior. Como é que eu vou dizer? Ficam algumas reflexões aí para que a gente, né, faça a partir de agora, para que de repente a gente consiga junto aí valorizar mais também esses artistas daqui, porque é a nossa vontade, com certeza. E infelizmente o nosso tempo acabou, a gente precisa dar lugar para os nossos colegas do Central CDN começarem o programa. Volta, né, Mas tu já está convidado, Birata, para vir uma segunda edição. Obrigado. E muito obrigada pela participação de hoje. O DNA fica por aqui, amanhã tem mais. Obrigada pela audiência, tchau, tchau.